Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe nessa noite com a palavra dele, como nos abençoou durante o dia também, né? Pedir para os irmãos estarem abrindo a Bíblia de vocês no segundo livro de Samuel, capítulo 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. A gente vai estar lendo do verso 1 ao verso 15. Creio que todos nós já passamos por esse texto algum dia e já provamos de algum aconselhamento que ele trouxe para nossas vidas, né? O meu propósito dessa noite é te alertar do que você já sabe, mas que por vezes nós nos perdemos em meio ao nosso egoísmo e achamos que podemos abrir algumas concessões para a vida. Eu quero falar do pecado. E quero falar de o quanto que ele é prejudicial à nossa vida. E o quanto que ele é prejudicial não só a nós mesmos, mas aos nossos também e a uma geração futura. Se pensarmos no pecado em uma proporção maior, o nosso pecado afeta o mundo de uma forma global, né? Eu passei por um texto de Martinho Lutero, que ele disse assim: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Essa é uma verdade das nossas vidas, né? Quando a gente é batizado, algumas pessoas têm a concepção de que tudo vai mudar a partir dali, mas a nossa luta contra o pecado, ela é corriqueira e contínua, né? Aí, pensando nessa ideia, eu pensei num paralelo que existe entre o pecado, eu fiz esse paralelo entre o pecado e o diabo, né? Aí me veio dois textos à mente. O primeiro é de Gênesis 39, quando nós vamos ver José diante da esposa de Potifar, quando ela tenta agarrá-lo, ele foge. Então, o conselho diante do pecado é fugir. E nós vamos perceber que o texto demonstra que Davi não fugiu. E lembrei de Tiago também, que diz que nós devemos nos submeter a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Então, em relação ao diabo, nesse paralelo, o diabo, ele facilmente é vencido, ou ele é uma fichinha diante do seu compromisso com Deus, né? Diante da sua oposição a ele. Mas o pecado é algo que como Martinho Lutero disse, é algo que devemos matar todos os dias. Você tem que acordar já com uma espada na mão para matar os seus pecados do dia. E nós vamos ver no desdobramento desse texto de hoje, que infelizmente Davi, em algum período da sua vida, ele cometeu essa atrocidade aqui que nós vamos estar percebendo no texto. Vamos ao texto? Diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi. Ele disse: havia numa cidade dois homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha ovelhas, gados e grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com os seus. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um visitante à casa do homem rico, e este não quis pegar das suas ovelhas ou dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e preparou-a para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessa, porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: este homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel, eu o livrei das mãos de Saul,
Eu lhe dei a casa do seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu lhe acrescentaria tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista, e as darei a outro homem, que se deitará com ela, em plena luz do dia, porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel, e em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá, mas porque com isso deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que nasceu lhe morrerá. Então Natã foi para sua casa. Amém? Amados, eu separei em 3 partes esse texto: o primeiro bloco do versículo 1 ao 9, depois do 9 ao 12, e depois do 13 ao 15. O primeiro ponto, eu coloquei assim: os pecados mais ocultos não estão ocultos aos olhos do Altíssimo. Os homens não viram, e se viram, não puderam falar, mas Deus viu, e jamais deixará passar em branco, porque Ele é justo. Para a gente entender o que está acontecendo aqui, a gente volta um pouquinho ao capítulo 11, e a gente vai ver que no versículo 1, o texto diz de que no tempo que os reis iam para a guerra, e algumas versões na primavera que os reis iam para a guerra, Davi decide não ir para a guerra e envia Joabe no lugar dele, o seu comandante, como representante dele. Essa questão do tempo que os reis iam na guerra pode ser entendida como que era os primeiros dias ou os primeiros meses do ano, que era um período que provavelmente era um período mais agradável para estar indo ao combate, né? Talvez havia mais mantimentos, o clima estava melhor. E Davi decide ficar em casa. E nesse ficar em casa de Davi, meio displicente, em meio ao seu palácio e ao seu povo, ele resolve ir no terraço da sua casa, do seu palácio, né? E do terraço do seu palácio, ele observa uma linda mulher. Não era uma mulher feia, com certeza, ou aos olhos dele, né? Eu acredito que não existe pessoa, vou considerar isso aqui para não ficar feio, né? Mas eu acredito que não existe pessoas feias, existe um olhar de cada um para alguma pessoa, né? Mas Davi olha para essa mulher era linda. Davi olha para ela. E Davi já comete o primeiro pecado, que ele pecou no coração dele, porque ele deseja ela. E ele usa do seu poder como rei, ele pergunta quem é essa mulher, é dita para ele quem ela era, e é dito que ela era a mulher de Urias, o seu soldado, que não estava ali, mas estava em guerra, lutando contra os amonitas para conquistar uma cidade a favor do rei. Então o rei manda trazer essa mulher, Betseba, e ela vai até o rei, e o rei tem relações sexuais com ela. O rei comete um adultério. O rei tem uma falha em sua mente. E aí, como resolver isso? Davi tem que ter uma estratégia. O que ele faz? Ele descobre que aquela mulher engravidou porque ela manda avisar ele. E aí o rei pensa assim: o que eu vou fazer agora? O rei precisa tomar uma atitude, né, diante do pecado dele, porque quando a gente peca, a gente por vezes quer esconder o nosso pecado. Então, qual é a atitude que Davi toma? Ele manda trazer Urias, envia um emissário, esse emissário vai no campo de guerra e pede para que Urias voltasse para Jerusalém.
Urias volta, o rei o recebe em sua casa, faz um banquete com ele, eles comem, e Urias o dispensa para ir para sua casa. Só que Urias era um soldado fiel. Urias realmente era um soldado fiel. E a noite passa e chega o relato ao rei: olha, seu soldado Urias, ele não foi para casa não, ele dormiu aí fora com seus servos. Então Davi o chama e questiona ele, pergunta para ele: por que você não foi para casa? Mas Urias era um soldado leal, ele tinha um conceito muito elevado da responsabilidade de um soldado. Ele disse a Davi, quando foi questionado por que não foi para casa, olha o que ele disse: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderei eu ir para casa, comer, beber e me deitar com minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Urias era um soldado fiel. Mas mesmo Urias sendo um soldado fiel e declarando essa palavra a Davi, não quebrando o coração do rei, porque o coração do rei estava pesado pelo pecado que ele cometeu. E ele queria que Urias fosse para casa, porque assim se deitaria com a sua esposa e o filho seria dele. Então o rei empreende outras estratégias. Chama Urias de novo, embebeda o homem, dispensa ele, mas mais uma vez Urias não vai para casa. Ele dorme com os servos do Senhor. Então Davi resolve fazer o seguinte: escreve uma carta e dá na mão do próprio Urias, soldado fiel. Ele não abriu para ler. Ele vai para o campo de guerra, e na carta, quando Joabe recebe essa carta, está escrito de que Joabe deveria pegar Urias e botar ele onde a batalha estava numa intensidade maior, e onde havia, do outro lado, valentes. E só abrindo uma exceção, me parece que no texto, Joabe queria invadir essa cidade rápido, porque ele bota Urias nesse processo, mas muito perto da muralha, juntamente com outros soldados que morrem. Urias morre. E abrindo mais um parênteses, a gente vai ver que o texto demonstra que Urias ele empreende uma estratégia ao falar para o rei, porque morreu os outros soldados. E no final dessa estratégia ele diz: Urias, seu servo, também morreu, porque era o desejo do rei que Urias morresse. Problema resolvido, Urias morreu. O rei já poderia dormir em paz. Ou não. Ou não. No final do capítulo 11, no versículo 27, o texto diz que, porém, isso que Davi tinha feito, pareceu mal aos olhos do Senhor. Na paráfrase de Peterson, ele diz assim: mas o Eterno não se agradou do comportamento de Davi. Os pecados mais ocultos não estão ocultos dos olhos do Altíssimo. Davi achou que tudo estava bem. Provavelmente passou-se o tempo, o filho nasceu. Tudo estava correndo bem. O pecado dele não tinha sido exposto. Se alguém viu, não ia falar, porque ele era rei. A mulher de Urias também não ia falar, por causa da vergonha dela e de como ela foi exposta. Mas um belo dia, capítulo 12, Davi é visitado por um homem de Deus, homem corajoso. Porque quem conhece Davi a partir dos textos bíblicos sabe que ele realmente era um homem temível, era um homem de guerra, era verdadeiramente um soldado. E esse homem visita Davi, Natã, e Natã conta uma historinha para Davi, para amolecer o coração dele. Natã diz para ele assim: Davi, havia 2 homens. Um tinha coisas em abundância, tinha gados, tinha ovelhas, tinha bodes, tinha muita coisa, muita riqueza. O outro, que era o pobre, só tinha apenas uma ovelhinha. E dessa ovelhinha ele cuidava com carinho. Ele a tomava pelos braços, ele carregava no colo, ela comia da comida dele e bebia no seu copo. Ela era da família.
E certo dia chegou um viajante na cidade, e esse homem rico, em vez de pegar da abundância que ele tinha, pegou a ovelhinha do pobre coitado, a matou, preparou e deu para o seu visitante. Versículo de número 5 diz que a fúria de Davi se acendeu. E ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes. A ira do rei se acende nesse momento dessa história. Mas logo em seguida, Natã pede a palavra de novo, aponta o dedo para ele e diz para ele: este homem é você. Você fez isso. Você tomou a mulher que não era tua mulher. Eu te ungi rei, Deus dizendo. Natã diz assim: assim diz o Senhor, eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei da mão de Saul. Eu lhe dei a casa do seu senhor, as mulheres do seu senhor. Também lhe dei a casa de Israel. Se isso fosse pouco, lhe acrescentaria tais e tais coisas. Por que você desprezou a palavra de Deus? Por que você desprezou, Davi, a palavra de Deus? O pecado de Davi acaba de ser exposto. Nessa hora, Davi tem que abaixar a cabeça e ficar escutando o que o profeta tem para dizer para ele. Porque o que estava oculto não estava oculto aos olhos de Deus. Deus tinha visto o que tinha acontecido. E Davi desprezou as bênçãos do Senhor sobre a vida dele. Davi desprezou tudo aquilo que Deus tinha feito para ele. Tudo aquilo que Deus tinha feito para ele, cometendo algo horrível. Amados, o equilíbrio do céu é perfeito. E é difícil de entender, mas devemos crer que Deus é amor e justiça na mesma proporção. Ele jamais inocenta o culpado, mesmo o amando. Mesmo o amando. Deus jamais passaria a mão na cabeça de Davi, mesmo o amando. Ele cometeu um pecado. Seu pecado foi exposto. Ele desprezou a palavra do Senhor. Ele desprezou a obra do Senhor. O livro de Samuel é marcado por essa monarquia, por esse reinado de Davi, principalmente o capítulo, o 2 Samuel é marcado pelo esse reinado de Davi. Deus fazendo promessas eternas a Davi. Deus fazendo uma aliança grandiosa com Davi. Deus dando a Davi a graça de ser rei em Judá, em Israel. Deus dando povos e mais povos na mão de Davi. Mas é marcado por esse divisor de água aqui. Não que Davi venha perder a aliança, porque nós vamos ver que essa aliança ela se estende até Jesus, mas ele comete algo terrível. O livro de Naum, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Deus é poderoso. Deus tem os seus olhos em todos os lugares, e Ele não inocenta o culpado. Davi precisava pagar o preço do pecado dele. Deus tinha dado tudo ao teu servo, fez uma aliança linda com ele, mas Davi resolveu desprezar a palavra do Senhor. Resolveu desprezar tudo aquilo que Deus tinha garantido a ele. E é tão lindo ouvir de Deus dizendo assim: se você precisasse de mais alguma coisa, eu te acrescentaria. Por que tu fez isso? Por que tu agiu assim? Nós precisamos parar e olhar para dentro de nós e ver se realmente não nos encontramos como Davi nessa situação. Pecados que por vezes a gente acha que ninguém viu,
que a gente acha que pode ficar cometendo e de que nada vai acontecer. A gente lidar muito com a questão da mentira, né? As pessoas amam mentir e elas se defendem dizendo que são omissões, que omissão não é mentira. Nós precisamos olhar para o nosso coração e entender de que nenhum pecado está oculto aos olhos de Deus. E todo pecado cometido tem punição. Tem punição. Deus é justo. O equilíbrio do céu é justo. Deus é amor, mas Ele é justiça. Ele não tem o culpado como inocente. Não tem. Não tem. Então nós precisamos nos atentar a isso. A primeira verdade aqui é essa, de que Deus está com os olhos deles em todos os lugares. E de que Deus, Ele realmente fica irado com o pecado. E Davi, ele é fruto da própria condenação dele, porque quando Natan conta a história para ele, ele se irrita e diz, esse cara merece morrer. A sentença do rei é elaborada. A mesma sentença foi elaborada também sobre a vida dele. Mas Deus poupa a vida dele. Mais para frente nós vamos ver isso. Mas Deus o pune severamente pelo pecado dele. A segunda porção, que vai do versículo 10 ao versículo 12, diz assim: agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou. Porque você me desprezou. E tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que da sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres a sua própria vista, e as darei a outro homem, que se deitará com ela em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel, e em plena luz do dia. Segundo ponto, a segunda porção, diz assim: diante dos olhos de Deus, todo pecado traz consequência. Todo pecado tem consequência. Porque quem peca, peca diretamente contra Deus. Isso é uma verdade das Escrituras. Davi, ele pecou em primeira instância contra Deus. O Deus que prometeu a ele coisas grandíssimas e deu a ele coisas maravilhosas como o reino. O Deus que o livrou da mão de Saul, que tentou matar ele várias e várias vezes. O Deus que deu um reino para ele governar. O Deus que encheu ele de bênçãos. E se precisasse de mais, Deus daria. Mas o pecado dele tem consequências, porque ele pecou diretamente contra Deus. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O profeta declara essa sentença a Davi: olha, Davi, a espada jamais se afastará da sua casa agora. O mal virá de dentro da sua família. É Deus dizendo isso. Assim diz o Senhor: a espada jamais se afastará da sua casa. O mal virá de dentro da sua própria família. As suas mulheres serão dadas a outro homem. Serão dadas a outro homem. Porque você desprezou a palavra do Senhor. E é tão sério, gente, porque quando você peca, você sabe o que você está fazendo. Então você está desprezando a palavra do Senhor. Quando eu peco, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou desprezando a palavra do Senhor. Eu estou desprezando. Quem despreza a palavra do Senhor, abandona a crença, ou deixa de crer de que Ele é o suficiente para a tua vida. De que Ele é o tudo que você precisa. Amados, como o pecado é danoso. A monarquia estava se estabelecendo e Davi, em um momento de total insanidade, comete uma atrocidade. Uma atrocidade. Cuidado
Cuidado, meu irmão, minha irmã, meu jovem. Deus ama Davi e não rompeu a aliança dele com o seu servo, mas não deixou impune o que ele fez. Revelou e o humilhou. Davi precisava pagar o preço de tudo que ele cometeu. E para que a gente entenda quais são os desdobramentos desse pecado de Davi, eu vou relatar algumas coisas para você. Do capítulo 12 até o capítulo 18, nós vamos ver coisas surreais acontecendo, coisas muito loucas acontecendo aqui. A primeira coisa que acontece como consequência do pecado de Davi é a morte do filho que nasceu. A criança nasce, no final do versículo 14, a gente vai ver a declaração de Deus de que essa criança morreria, e Davi empreende o jejum, oração, se retira por um tempo, mas não adianta, Deus falou que a criança ia morrer, a criança morreu. A criança morreu. Talvez Deus ali, naquele momento, estava falando para Davi que o pecado dele disparou a falta da virilidade dele. Deus cortou isso nele. Nós vamos ver mais para frente que ele tem outro filho, que Deus lhe dá outro filho. Mas a primeira consequência é a morte dessa criança. A palavra de Deus diz lá no finalzinho de que isso aconteceu para que os inimigos de Deus não blasfemassem contra ele. Segundo ponto, segunda atrocidade que começou a acontecer na vida da família de Davi, por consequência do pecado dele, Tamar, sua filha, irmã de Absalão, ela é estrupada pelo seu próprio irmão Aminon, por parte de pai. Seu irmão empreende uma estratégia maligna, com a ajuda de Jonadab, e ele estrupa sua irmã. Ele desonra sua irmã. Tamar é desonrada. Tamar é desonrada. Carlos Oswaldo diz que o estupro de Tamar é Deus punindo Davi por causa do adultério dele com Betseba. E mais para frente nós vamos ver de que Absalão ele fica revoltado com o que aconteceu. Ele toma sua irmã, ele a consola, mas o texto diz de que a partir daquele momento ele começou a odiar o seu irmão. E ele empreende uma estratégia para matar Aminon. E ele mata Aminon. Consequências do pecado de Davi. A espada na casa dele. Carlos Oswaldo Pinto diz em seu comentário de que a morte de Aminon foi uma resposta a Davi como punição pela morte de Urias. Após matar Aminon, Absalão foge. Vai para uma cidade chamada Gesur, distante. Ali o texto diz que por algum período o rei o caçou, os servos do rei procuraram ele, mas não o encontraram. Mas Joabe percebe que Davi começa a inclinar o coração para Absalão de novo. E aí Joabe empreende uma estratégia também, traz Absalão de volta, mas o rei não quer vê-lo. Por 2 anos o rei fica sem ver Absalão insiste, o rei volta a vê-lo. Mas depois que o rei voltou a vê-lo, ele finge um arrependimento e ele começa a montar uma nova estratégia. E dessa vez, ele começa a montar uma estratégia muito maligna contra o rei, contra o reinado de Davi. Ele vai para a porta da cidade e começa a coagir o povo de que não havia um rei justo, que o julgamento deles não aconteceria ali. Seu comentário, Carlos Oswaldo disse que esse é o ápice da punição divina contra Davi. A rebelião de Absalão, a fuga de Davi e a guerra civil em Jerusalém. Então, agora começa uma rebelião. Esse filho Absalão que matou Aminon, ele começa a cirandar o povo, e o povo começa a acreditar nele e o seguir. Ele empreende uma caminhada até Hebrom, e ele leva com ele alguns servos de Davi, alguns conselheiros de Davi,
E ele, de forma, sem eles saberem, mas ele começa a coagir esse povo. E ele diz, quando as trombetas tocarem, todo o povo deve gritar, Absalão é rei. Davi fica sabendo, empreende uma fuga. E para a gente acelerar um pouquinho mais, Absalão, ele persegue Davi, ele corre atrás de Davi, mas lá no capítulo de Números 18, ele é morto por Joabe. E a consequência, mais uma das consequências do pecado de Davi, mais um filho morto. Em contrapartida, 20.000 soldados mortos. Em contrapartida, o povo de Deus lutando contra o povo de Deus. Olha os desdobramentos do pecado de Davi. E para que se cumprisse o que Natã proferiu, que Deus falou para Davi sobre as mulheres dele, lá no versículo 21 do capítulo 18, se cumpre esse versículo. Aitofel, o gilonita, que era um dos conselheiros de Davi, e o texto diz que naquele tempo, quando Aitofel falava, era como se Deus falasse, ele dá o seguinte conselho a Absalão: monta uma tenda no terraço, o mesmo terraço onde Davi estava passeando e olhando e começou a pecar no seu coração. Naquele terraço. Ele monta a tenda e ali, no terraço, ele tem relações com as mulheres de Davi. À luz do dia e para todos verem. Porque todo Israel ia saber que ele se tornou odioso para com seu pai. O pecado de Davi teve muitas consequências. Eu citei algumas, talvez a gente vai encontrar muitas outras no texto, o texto é muito rico. É uma tragédia, é um caos em cima de caos, o preço do pecado dele. Uma filha estrupada, um filho morto, suas mulheres violentadas, traído por seus conselheiros, soldados mortos na batalha do povo contra o próprio povo se agredindo. O pecado, ele é danoso. Davi precisava pagar o preço do pecado dele. E Deus não o poupou de pagar o preço do pecado dele. Não poupou. Quando Aminon estrupa Tamar, o texto diz que Aminon sentiu aversão por Tamar depois, que a aversão dele era maior do que o amor que ele dizia que sentia por ela. Mas, na verdade, Deus sentiu aversão por Aminon, assim como também sentiu aversão pelo pecado de Davi. Deus teve aversão, sentimento de repugnância para com o pecado de Davi. Davi precisava pagar o preço do pecado dele. E ele pagou. E Deus, de forma cabal, de forma precisa, fez com que Davi pagasse o preço. Vocês estão vendo como é trágico o pecado na vida de uma família? Você vê como é que é trágico, porque quando você peca, você não peca sozinho. Você carrega uma multidão contigo no seu pecado. E eu não estou dizendo eu não quero dizer para você que existe pecadinho ou pecadão, mas existem consequências para o seu pecado. Todos eles vão ter um preço a se pagar. Talvez você insensível não perceber e continue insistindo pecando. Talvez eu seja insensível e não perceber e continue errando. Mas todos aqueles que se aproximam de Deus, que dão ouvido ao Senhor, que dão ouvido aos profetas de Deus, que abrem o coração para que alguém chegue e fale para você que você está errando, você tem a oportunidade de se consertar. Você tem a oportunidade de ser coberto pelo amor de Deus para suportar as consequências que vão vir. E elas vão vir. O pecado é danoso, o pecado destrói a nossa vida, o pecado nos abate. Eu conheço um rapaz que ele é muito mais novo do que eu, ele tem 32 anos. Eu olho para ele assim, cara, aí esses dias eu perguntei para ele, quantos anos você tem? Tinha esquecido, né? A face dele é de um homem de 50 anos. Pecado. Peso.
do pecado na vida dele. Meu amado, minha amada, vamos fugir do pecado. Vamos dizer não às propostas que Satanás tem trago à nossa vida de pecar. Vamos quebrantar o nosso coração, perder o nosso orgulho e aprender a confessar o nosso pecado e aprender a abandoná-lo. Algumas coisas na vida vão ser doloridas, mas você precisa abandonar para viver bem. E viver bem não quer dizer que você vai sair dali e tudo vai ser uma maravilha, mas você vai viver em paz com Deus, que é o mais importante. Triste. Essa parte marcou a história de Davi. Deus fez questão de mostrar isso. Ele não escondeu isso. No passado, para nós e para gerações futuras, todos vão saber desse pecado. Mas não para por aí, né? Louvado seja Deus. A porção de número 3, que vai do versículo 13 ao 14, que diz assim: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor o perdoou. Perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas porque com isso você deu motivo que os inimigos do Senhor blasfemassem também o seu filho, que nasceu, morrerá. E Natã foi para sua casa. Davi diz, né? Pequei contra o Senhor. E Natã responde: o Senhor te perdoou e você não morrerá. A sentença de Davi para esse pecado era a morte. Quando Natã contou a história para ele, o que ele falou? Ele tem que morrer. A sentença dele era a morte, mas Deus o perdoou. O Salmo de número 34, versículo 18, diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e Ele salva os de espírito oprimido. Esse ponto eu escrevi o seguinte: o Deus que odeia o pecado não resiste a um coração arrependido e quebrantado, e humilde, e humilhado, né? Coração arrependido, quebrantado e humilhado. Porque perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e Ele salva o de espírito oprimido. Salmo de número 147, versículo 3 diz assim: Ele sara os que têm coração quebrantado e trata das suas feridas. Louvado seja o Senhor, que não poupou o seu servo da punição do pecado que ele cometeu, mas poupou sua vida, quando ele abriu a boca e de coração confessou o seu pecado. Ele disse: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. E eu acredito de que esse pecado de Davi oprimia o coração dele. E eu quero citar um salmo aqui que não está relacionado com esse contexto, mas a gente pode enxergar isso em Davi diante desse pecado, que é o salmo de número 32. O salmo que está entrelaçado a esse contexto é o salmo de número 51. Mas esse salmo de número 32 diz assim, do versículo 3 ao 5. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelo meu constante gemido todos os dias. Porque sua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou, como no calor do verão. Confessei-te meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoarás a iniquidade do meu pecado. Para que o perdão venha, é necessário abrir a boca e confessar. Natã aponta o dedo a Davi e diz: você pecou. Isso vai acontecer com você porque você desprezou o que Deus fez. E Davi levanta a cabeça, ou abaixa a cabeça, e diz para Natã: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Quando ele confessa o seu pecado, a palavra vem: também o Senhor te perdoou. Deus perdoou os seus pecados. Você não vai morrer. O pecado tem esse poder sobre as nossas vidas, né? De destroçar-nos por dentro. E enquanto você não confessar, enquanto você não abrir a boca e não dizer que pecou, que errou, que precisa ser liberto, você não vai ser aliviado da sua iniquidade, do peso desse pecado.
Davi confessa o seu pecado a Deus. Deus perdoa. E diz que perdoou claramente para ele. O seu filho morre. E nós vamos ver que é lindo o que acontece após a morte do seu filho. Não a morte, mas o que acontece após. Que é a conduta que todo perdoado deve ter. Davi perdeu algo que ele queria, o filho dele. Mesmo sendo fruto do pecado, ele queria o filho. Não que a criança deveria morrer, não estou dizendo isso. Deus sabe de todas as coisas. Foi necessário que assim acontecesse. E aí nós nos calamos diante disso. Mas quando Davi fica sabendo que o seu filho morre, ele levanta, toma um banho, se arruma, vai para o templo, adora o Senhor, pede comida, se alimenta. Seus servos não entendem nada, mas Davi diz, jejuei enquanto ele tinha vida. Mas agora que ele morreu, eu tenho uma certeza, eu vou para ele, mas ele não volta para mim. O pecado, o perdão de Deus em nossas vidas, ele precisa causar isso, libertação, sabe? Esse alívio. Davi pecou, mas quando ele confessou e Natan disse que ele foi perdoado, o alívio veio. As consequências continuaram, mas o alívio veio. Tem sentido aliviado, meu irmão, diante da sua vida, da sua conduta? Isso é importantíssimo, sabe por quê? Creio eu, que as grandes dificuldades ou doenças da nossa vida atual é por causa do pecado que nós às vezes confessamos, mas não aceitamos que fomos libertos dele. Nós não aceitamos que Deus poderia nos perdoar, nós olhamos para lá e falamos, não, Deus não pode me perdoar disso. Deus perdoa Davi dessa atrocidade aqui. E às vezes nós pensamos, Deus não pode nos perdoar, e a gente se aprisiona, e a gente vai morrendo, e a gente vai definhando, e a gente perde o brilho, a alegria, porque o pecado que foi confessado precisa ser aceito também, que Deus te perdoou, se você confessou de todo o seu coração. Se você abriu sua boca e pediu perdão, se você verdadeiramente confessou esse pecado, se verdadeiramente também tu não vai cometê-lo de novo, e se cometer, vamos pedir de novo. Mas a questão é a gente tentar se libertar do pecado dia após dia. Dia após dia. Você sabe que não deveria passar ali, por que você passa? Você sabe que você não deveria ficar naquela rodinha, mas por que você fica? Você sabe que você não poderia escutar aquilo mais porque te lembra algumas coisas, e você escuta. Você sabe que você não deveria falar daquele jeito, mas você fala. E você não se arrepende. E você não pede perdão. E você não se conserta. Por isso você não vai se sentir aliviado. Por isso você não vai poder se levantar, se lavar, ir para o templo adorar e entender de que Deus é soberano. Esse é o entendimento. Deus é soberano, Ele faz o que Ele promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Ele cumpre. Eu quero ler um trecho do Salmo de número 51, para a gente entender como Davi se sentiu perdoado por Deus. Esqueci de marcar aqui, gente. Mas está aqui. Diz assim o Salmo de 51. Foi o salmo que Davi escreveu após o pecado dele, após Deus o perdoar. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te agradas da verdade da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como ísopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir os júbilos e a alegria. Faz-me ouvir júbilos e alegria, para que exalte os meus ossos que esmagaste.
Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga a minha iniquidade, as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Vamos parar aqui. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Há sempre a necessidade da gente confessar os nossos pecados para que Deus verdadeiramente nos purifique. Para que verdadeiramente Deus nos lave, nos limpe, nos dê um coração novo. Se arrependa, meu amado. Se arrependa, meu amado. E receba o perdão de Deus. Deus não se agradou em nenhum momento das coisas horríveis que Davi fez. E o próprio Deus lhe puniu. Porque é Deus que profere o que vai fazer sobre a vida dele. Mas quando Davi reconheceu o seu pecado e confessou, Deus não mediu esforços para perdoar e abençoar o seu filho com amor de pai. Lhe deu o sucessor ao trono, que nós vamos ver no próprio capítulo 12, que mais para frente vai nascer Salomão, de Betseba também vai nascer Salomão, que Davi diz lá no versículo 24, que o Senhor o amou, e nós vamos ver que quando ele entrega na mão de Natã, essa criança, Natã chama ele de Gedidias, né? Que quer dizer também amado pelo Senhor. A aliança de Deus continua com Davi. Deus lhe dá a conquista dos amonitas, a entrada na cidade de Rabá, a sujeição do rei e de todo o povo ali. Então nós vamos ver que Deus, apesar das coisas horríveis que Davi cometeu, ele não o poupou das consequências, mas quando ele pediu perdão, Deus o perdoou. Deus o limpou. Essa expressão, Deus não mediu esforços, é uma expressão comum nossa, né? Mas é uma frase que eu creio que vale a pena a gente pensar, né? Deus não mede esforços para nos perdoar e para nos abençoar. Sabe? Pensa de onde você veio. Ou pensa das situações que você já passou na tua vida. Deus não mediu esforços para te tirar de lá. Deus não mediu esforços para tirar Davi do lamaçal de pecado dele. Não mediu esforços. Assim como também não mediu esforços para punir pelo pecado que ele cometeu. Louvado seja Deus, porque ele nos pune pelo nosso pecado, nos corrige, nos ajuda a voltar para o caminho. Amém? Vamos terminar com algumas aplicações. A primeira, os seus pecados não afetam somente a você, mas a todos que estão à sua volta, e principalmente a sua família. Isso é sério demais. Principalmente a nossa família. O pecado afeta todos que estão à nossa volta, e em primeira instância a nossa família. Olhando para a história de Davi, o adultério dele trouxe consequências tremendas à família dele. E os nossos pecados afetam a nossa família de uma forma direta. O nosso relacionamento com o nosso cônjuge, o nosso relacionamento com os nossos filhos, a autoridade dentro da nossa casa, a falta de harmonia entre os irmãos, e tantos outros desdobramentos. Na família de Davi, os desdobramentos nós já vimos, que foram severos. O seu pecado não afeta somente a você, mas a todos que estão à sua volta. Então é tempo da gente refletir sobre o que a gente anda fazendo. Algumas situações da vida que a gente passa, se não for a misericórdia de Deus, a gente está perdido. Por isso que a gente precisa vigiar e orar e se alimentar das verdades dele, para verdadeiramente a gente não pecar contra o Senhor. Segundo, todo pecado precisa ser confessado. A libertação só vem com a confissão. Isso é fundamental. Todo pecado precisa ser confessado. E a libertação só vem com a confissão. Se você não abrir a boca e confessar, você não vai ser perdoado. Mesmo diante das consequências, confesse o seu pecado. Seja perdoado e viva como um perdoado. Você precisa viver como perdoado também. Porque Jesus, filho de Davi, naquela cruz do Calvário,
nos perdoou de todos os pecados. Viva livre, viva liberto. Davi, a aliança de Deus com Davi, o trono de Salomão, aponta para Jesus, filho de Davi, que naquela cruz nos perdoou de todos os nossos pecados. Viva livre, seja livre, viva liberto. Não deixe que o pecado te aprisione a vida toda. Não deixe que o pecado domine a sua vida. Não deixe que ele dite as regras para você, não deixe que ele elabore os caminhos para você trilhar. Seja liberto, porque Jesus morreu pelos seus pecados. Amados, que Deus abençoe a vida de vocês e que possamos viver como livres em Cristo Jesus, todas as vezes que confessarmos os nossos pecados. E que a nossa vida não seja um padrão para a sociedade como esse pecado de Davi, mas que a gente possa viver como debaixo da graça de Deus, sabe? Da graça de Deus dia após dia. Fale menos, ouça mais, evite alguns contextos de confusão na sua vida, você vai viver melhor. Eu tenho feito assim, eu tenho tentado fazer assim. A nossa vida é uma luta de tentativa. Mas que Deus abençoe a sua vida e que Deus faça de você um liberto em Cristo Jesus. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque verdadeiramente o Senhor cuida de nós. E verdadeiramente o Senhor nos pune pelos nossos pecados e louvado seja o Senhor por causa disso. E muito obrigado porque diante disso o Senhor nos ensina muita coisa. Muita coisa. Então, por favor, Senhor, dispensa o teu povo, que eles possam ir para a casa deles e que eles possam ir conscientes de que nós não cometemos o pecado que Davi cometeu, mas os nossos pecados também têm desdobramentos em nossa vida. Que isso possa ser consciente em nós, ó Pai, e que nós possamos fugir da aparência do mal, fugir da aparência do pecado, que nós possamos olhar para a cruz de Cristo e nos humilhar diante dela, e sermos humilhados pela cruz de Cristo, e verdadeiramente vivermos como livres em Cristo Jesus. No teu nome, Jesus, é que eu oro. Amém. Deus abençoe.